E não estamos confiando ficar em tuas promessas. Precisamos de eu farei, já te darei o teu jardim. Eu te coloquei pra calmar. Chamar o pastor Sérgio para fazer essa oração, para orar pelo preletor. Pode ser para todos os irmãos. Amém. Eu tenho que me retirar agora, eu, o Zé Luiz e o Jerônimo, a Bruna. A gente vai levar a Alissa, a peruana, vai viajar para o Peru e nós vamos conduzir ela até o aeroporto. E a gente não pode sair mais tarde, senão ela pode perder o avião. Gostaria a compreensão dos irmãos, tá bom? E quero levantar também a oração junto com a igreja, para que a viagem dela corra tudo bem. Tem muitos turistas aqui no Brasil e está havendo muito assalto, ainda mais nessa hora, né? A gente vai ficar lá no aeroporto e Deus vai dar vitória. Gostaria que todos ficassem de pé, que eu vou orar pelo preletor e orar também pela Alissa, que congrega aqui na nossa igreja. Está indo lá no Peru pegar um documento para o casamento dela. Para a glória do Senhor Jesus. Já está dando glória a Deus. Esse aqui é o noivo. O noivo está ali. Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado pela sua oportunidade de orar pela tua filha. Leva ela na tua paz, na tua segurança, na tua total proteção. Livra dos salteadores, dos assassinos. Livra de todo mal, todo tipo de acidente. Faz ela ir voltar na tua segurança. Conduz o avião na ida, na volta. Ajuda, meu Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Não deixe, meu Pai, bandidos tentar assaltar a tua serva, porque ela vai com muitas bagagens, comprando muitas coisas para dar aos familiares dela que muito tempo não vê. Ajuda, meu Pai,
dá a tua segurança celestial. Também te agradeço por todos os jovens que vieram aqui de outras igrejas. Faz, meu Pai, com que o grupo aqui não deixe de pagar nenhuma visita, se puder pagar até dobrado, Senhor. Rogo a Ti pelo Teu servo Ivan, meu amigo, meu colega, que veio e vai trazer essa mensagem gostosa da parte de Deus para nós. Continua usando o Teu Filho, ajuda, meu Pai. Manifesta o Teu poder nesse lugar. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Amanhã vai vir o pregador de São Paulo aqui, dois missionários de São Paulo, pregar a palavra de Deus aqui no culto de domingo. Traga visitantes. Graças a Deus, nesta noite, a alegria imensa de estar mais uma vez com os irmãos nesta casa. Pastor Sérgio, grande amigo, os demais obreiros da casa também, e essa mocidade que adorou a Deus juntamente com todos os jovens de uma forma tão especial. Graças a Deus temos amigos aqui neste lugar, amizade duradoura já de muitos anos, né? E eu gostaria de expressar minha alegria desejando a todos nessa noite que a paz perfeita do nosso Deus seja multiplicada na vida de cada irmão. Eu gostaria de ler no Evangelho de João, no capítulo número 4, Evangelho de João, capítulo número 4, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Quantos irmãos acham a palavra de Deus? Todos acharam? Capítulo número 4 do Evangelho de João. Amém. Versículo número 4, 3, 4. Aí nós vamos pular o 8, depois o 9 e o 24. Amém? Diz assim, os irmãos acompanhem. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio, pois, uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo próprio ele, dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse:
qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Seu irmão pode se assentar. Irmãos, o culto nesta noite está maravilhoso. É muito bom estarmos reunidos para adorar ao nosso Deus, a louvar, engrandecer, bendizer e enaltecer o seu grande nome. Grandes louvores foram entoados aqui nesta noite, mas nada pode substituir a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um martelo que esmiuça a penha. O salmista Davi, no capítulo 119, no versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo 71 ele diz que antes de ser afligido ele andava errado, mas agora ele aprendeu a guardar a sua palavra. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O salmista, no capítulo 119, versículo 11, ele diz que como purificará o mancebo o teu caminho? Observando conforme a tua palavra. Aleluia. O profeta Isaías, ele recita no capítulo de número 55, que assim como a chuva, ela desce do céu, rega a terra, faz brotar a semente e dá o fruto ao que semeia, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu enviei. Aleluia. A palavra de Deus, irmão, ela é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela nos anima. A palavra de Deus, ela nos inspira. A palavra de Deus, ela levanta o que está caído. Ela fortalece o fraco, dá força ao que não tem vigor. Aleluia. E você está aqui nesta noite, aleluia, neste lugar, até esta hora, porque a palavra de Deus, ela tem te sustentado. A palavra de Deus, aleluia, é a poderosa palavra. Aleluia. Quantos crê e ama a palavra de Deus, digam glória a Deus. Só quem ama a palavra, diga aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto que nós lemos, ele trata de Jesus fazendo uma grande obra. A Bíblia diz que Jesus, ele estava na Galileia e ele teve uma necessidade de passar por Samaria. Quando Jesus falou para o discípulo que iria passar em Samaria, os discípulos já não gostaram. Por quê? Porque os judeus, eles não
se davam de maneira nenhuma com os samaritanos. Havia uma rixa muito antiga entre judeus e samaritanos, porque os judeus, eles achavam que o local para adoração a Deus era na cidade de Jerusalém, porque em Jerusalém está o templo edificado por Salomão, aonde Deus, quando Salomão inaugurou aquele templo e orou ao Senhor no capítulo número 14 de 2 Crônicas, e Deus encheu aquele templo da sua glória. A glória foi tão grande que diz a palavra de Deus que os que estavam do lado de fora não podiam entrar e os que estavam dentro não poderiam sair, de maneira que a glória era tão grande. E a Bíblia diz que Deus pronunciou uma palavra dizendo que tinha escolhido aquela casa, e a partir daquele momento estaria tendo o seu ouvido a toda oração que se fizesse naquele lugar. Então, para os judeus, o local para a adoração era na cidade de Jerusalém. Já os samaritanos, eles achavam que era em Samaria, porque em Samaria estava ali o Monte Gerizim, aonde foi o monte que Moisés, aleluia, pronunciou as bênçãos sobre todo o povo. Então havia essa grande rixa. E os judeus, irmãos, para os irmãos ver o tamanho da proporção que se chegou, a província da Judéia ela tinha uma extensão de 300 quilômetros. A Galiléia 150 quilômetros e a Judéia também 150. Bem próximo da Galiléia estava a cidade de Samaria. Os judeus, para sair da Galiléia, para ir para Judeia, eles não passavam pelo caminho mais próximo, que era a cidade de Samaria. Eles davam uma volta de aproximadamente 450 quilômetros, só para não ter o desprazer de encontrar no caminho com um samaritano. Mas Jesus, irmãos, ele é diferente. Com Jesus não tem esse negócio de preconceito. Jesus, ele quebra todas as barreiras. A Bíblia diz que Jesus, ele teve uma necessidade de passar pela cidade de Samaria. E Jesus, irmãos, ele vinha de uma viagem de 150 quilômetros a pé. E a Bíblia diz que era no horário do meio-dia. Meio-dia, irmãos, no Oriente, chega aproximadamente de 45 a 55 graus positivo. Imagine 150 quilômetros andando a pé por ruas, caminhos e trilhas cheios de pedras, num sol quente. E Jesus, com muita sede e cansado, ele chega até a cidade de Sicar, aonde naquele local tinha um poço que foi edificado por Jacó. E Jesus para na beira daquele poço e senta. Na sua onisciência, Jesus, ele já sabia que alguém iria aparecer ali naquele local. E certamente esta mulher, esta jovem samaritana. E Jesus sentou
E poucos minutos depois, vem uma moça muito bonita, caminhando em direção ao poço para tirar água. Quando ela se aproxima, Jesus ele puxa o diálogo com aquela moça, porque Jesus ele tinha um objetivo de se aproximar, de se comunicar com aquela moça. E a gente sabe que para que haja uma comunicação é necessário que tenha um emissor, um receptor e a mensagem. E Jesus ele puxa a comunicação, entra num diálogo com ela, pedindo água àquela jovem moça que ali estava. Quando Jesus pede água para aquela moça, ela olha para Jesus e faz um pouco caso do homem que lhe pede água e fala para ele: como pode, tu sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Não sabes tu que os judeus não se comunicam com o samaritano? Jesus sabia muito bem quem era aquela mulher, mas aquela mulher não sabia quem era que estava pedindo água para beber. Deus amado, aleluia. E por não saber, e por não conhecer quem é que lhe pede água, aquela mulher, ela comete um grande erro. E logo após, ela comete uma sequência de erros que são intolerantes para nós cristãos. Aquela mulher, irmãos, ela era uma samaritana, ela era também uma descendente de Abraão e de Jacó. Deus amado, Conhecia muito bem o Pentateuco, os livros, os profetas maiores e menores, os livros poéticos. Conhecia muito bem, irmãos, os livros do Antigo Testamento. E quando um homem muito sedento lhe pede água, ela nega. E mais à frente, vocês vão ver ela abrir a boca e dizer que é filha de Jacó. Deus amado. Água não se nega nem para um cachorro, nem para um animal. E aquela mulher, ela comete esse grande erro de negar água para um homem sedento. E ela olha para Jesus, e ela, ao olhar para aquele homem sentado, ela considera Jesus como um judeu qualquer, por não conhecê-lo. Ela olha: como pode tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela olhou para Jesus e fez um julgamento precipitado, colocando Jesus, o enquadrando, o qualificando como todos os judeus. Muitas das vezes cometemos os mesmos erros.
ao desprezar pessoas dentro da casa de Deus. Em muitos lugares, irmãos, só damos valor para quem canta mais, para quem prega mais, se expressa bem, vale mais, se o dízimo é alto, vale mais, se tem carro importado, vale mais, se tem posse, vale mais, se tem fazenda, vale mais, se tem beleza, vale mais, se é empresário, vale mais. Deus amado. Olhamos e julgamos as pessoas pela aparência. E muitas das vezes Deus quer usar. Aleluia, não importa se o rapaz é negro, se é mulato, se é sarará, não importa se a moça é pretinha do cabelo pichuinho. Se ela tiver um coração voltado para o trono de Deus, ela vai chegar aqui, vai abrir a boca e Deus vai derramar a sua glória. Com Deus não importa se a pessoa é um empresário ou se é um servente de pedreiro. Não importa se a moça ela é uma empresária ou se é uma lavadeira de roupa. Deus não olha ninguém pela aparência. Mas dentro da casa de Deus, irmãos, às vezes o jovem quer selecionar. Eu me lembro de um pastor que veio dirigir uma da nossa congregação e ele falou: olha, na reunião nós temos que botar a moça mais bonita na porta, porque chama atenção. E ele, um dia a gente evangelizando nas ruas de Vila Aliança, aí aproximadamente, Paulo César, 50 metros à nossa frente, vinha 4 moças, muito bonitas moças, 4 jovens. Na Vila Aliança tem muita moça bonita, como tem aqui em Antares também. Hoje, nessa noite, eu estou vendo muita menina bonita aqui dentro. Amém? Pode dar glória a Deus, jovem? Amém? Então, aí ele olhou aquelas 4 jovens. Aí ele falou para mim assim, a gente estava evangelizando: olha, a nossa igreja era vazia em Vila Aliança. Era vazia. Eu fui dirigir aquela igreja lá, os irmãos aqui de Antares, eles caçoavam de mim. Sabe o que eles diziam? Lá vai o irmão Ivan e as suas ovelhas. Porque só tinha senhora, não tinha jovem na congregação. Aí eles no campo chamavam a igreja, não era de ovelha, era ovelhas. Aí a gente evangelizando, ele falou para mim: nós vamos encher essa igreja. O único meio de nós encher essa igreja é a gente ganhar moças bonitas para a igreja. Se a gente conseguir encher de menina bonita a igreja enche, porque vai encher de jovem. Aí eu olhei para ele e falei: pô, você quer montar uma igreja ou quer montar uma terma? Quer ganhar com beleza? Irmãos, Deus não olha para a aparência. E essa mulher aqui, ela cometeu esse grande erro de olhar para Jesus e julgar pela sua aparência. Aí Jesus, ele olha para a mulher e fala: mulher,
Se tu soubesse, se tu soubesse, quem é que te pede água? Se tu soubesse, Gabriel, quem é que te pede água? Deus amado, Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia. Sabe o que a mulher faz? A mulher faz, ela olha para Jesus, aí vê que Jesus ele está cansado da longa caminhada, afadigado, aí sentado, aí ela olha para Jesus, tu não tem como tirar, que o poço é fundo. Ela olhou para Jesus e viu que Jesus não tinha nenhuma caneca na sua mão. Olhou para Jesus e viu que Jesus não tinha nenhuma caçamba na sua mão, nem uma vasilha, jovem. Ela falou, tu não tem como tirar. Como tu vai me dar de beber se tu não tem nem como tirar água desse poço? Olhou para Jesus, irmãos, e limitou Jesus. E em muitos lugares, irmãos, as pessoas estão limitando. Para Jesus curar é preciso colocar copo com água. A gente vê na televisão, coloca o copo com água aí no rádio, coloca o copo com água aí. Jesus não precisa de copo com água. Jesus não precisa de certas coisas artificiais para fazer milagre. Deus amado, Jesus não precisa de nada disso. Aleluia. é Deus, aleluia. O centurião, que nem judeu era, reconheceu o poder de Jesus ao se aproximar dele, suplicando a cura de um dos seus criados. Jesus falou para ele, eu vou até a sua casa. Não, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Eu sou um homem de autoridade. Eu tenho muitos homens ao meu comando. Digo para um vai, ele vai, o outro vem, ele vem, o outro faz isso, ele faz. Eu sei que tu tem poder. Diga só uma palavra. Só uma palavra. Só uma palavra. E o meu criado sarará. Glória a Deus. Ai, Jesus, nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Pode ir embora, teu criado está curado. Deus amado, aleluia. Aleluia, Deus precisa encontrar fé. É Deus. Quer vencer, jovem? Usa a tua fé. Quer ser bem sucedido? Usa a fé. Confie em Deus. Seja otimista. Olha para cima. E Deus ele vai abrir a porta que está fechada na tua vida. Mesmo que as circunstâncias pareçam que não. Mas se você usar a fé, Deus vai abrir a porta para você. Deus amado, aleluia, aleluia. Aí, É Deus, aleluia. a mulher, ela olha para Jesus. Quando Jesus fala, se tu conhecera quem é que te pede água, tu lhe pediria, ele daria água viva. Ela olha para ele e fala assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que edificou esse poço, e ele mesmo bebeu dele, os seus servos, os seus filhos e os seus gado? És tu maior do que ele?
Nossa irmã Leidivânia, ela louvou aqui. Ele é maior, não é maior? Ele é maior, muito maior. É maior do que Moisés, é maior do que Abraão, é maior do que Elias, é maior do que Isaías, é maior do que Malaquias. Ele é maior. Ele é maior, jovem. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro de um grupo de jovens que louvavam como esses jovens aqui, irmãos. Mas como adoro esse jovem. Aqueles jovens, eles saíam do culto e cada um tinha a sua guitarra e eles adoravam tanto a Deus que eles saíam do culto e eles iam para uma praça e eles levavam o violão depois do culto e ficavam ali louvando a Deus, adorando a Deus, entoando hino de louvores a Deus. E bem próximo àquela praça tinha um terreiro de candomblé, bem próximo àquela praça. E o testemunho desse irmão que eu ouvi, ele disse que ele foi criado na igreja, cresceu, casou e teve no seu trabalho uma queda muito grande, se desviou, depois perdeu o emprego, depois perdeu algumas propriedades que ele tinha e depois ele adoeceu. Já falido, ele procurou um terreiro de candomblé para ver se recebia um passe para sair daquela crise. Quando chegou lá, o líder religioso lá daquele candomblé falou para ele: olha, você tem que aviar uma obrigação. E deu uma lista de material para ele comprar. Ó, você vai comprar fubá, vai comprar alquidal, vai comprar vela, vai comprar galinha, vai comprar isso e aquilo, uma lista de coisas para ele comprar. Ele, quando saiu dali, daquele candomblé, ele viu que era tanta coisa, foi no mercadão de Madureira, aquela lista tão grande, e viu que era muito caro, e ele comprou. Foi embora para casa, só que a coisa na vida dele só piorava. Aí ele foi no mercadão de Madureira, comprou todos aqueles materiais e foi até o terreiro de candomblé. Quando chegou lá, o pai do santo lá já fez aquele esporte nele e ele ficou ali recolhido num lugar chamado Rancó, deitado numa esteira, tomando aquele banho daquelas águas podres, imundas, para tentar sair daquela crise. E já estava ali aproximadamente alguns dias recolhido, sem poder ir para casa, jovem. E ele tinha uma filhinha que ele amava muito, estava ali sem ver a filha, sem ver a família, os amigos. De repente, os jovens pararam naquela praça e começaram a louvar aquele louvor da comunidade evangélica de Nilópolis, que estava no auge. Não há Deus maior. Deus amado. Ele está lá dentro e os jovens estão louvando
há Deus maior. E aquele louvor vai entrando no coração dele. E eu estou aqui recolhido aqui dentro. E quando os jovens estão louvando aquele cântico lá fora, aquilo falava no coração dele. Ele se levantou e começou a bater naquela porta. E mandou que abrisse aquela porta. E vieram aqueles filhos de santo com o pai. Você não abre que eu quero ir embora, eu quero sair daqui. Você não pode sair. Eu vou sair. Se você não abrir, eu vou arrombar essa porta. Porque eu estou ouvindo que existe um Deus maior. Aleluia. E esse Deus pode solucionar o meu problema. Não há Deus maior. Ele é 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 maior que o teu problema. Ele é maior do que os demônios. Ele é maior. Sobre o nome dele os demônios estremecem. Vamos crer que ele é maior. Aleluia. Ele é maior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a mulher, com muita sede, já que ele falou que daria ela de beber, em pleno meio-dia, aí ela, sabe o que ela faz? Ela considerou ser literal o que Jesus estava falando. Só que Jesus, ele estava falando uma linguagem simbólica para os espirituais. Ela achou que era água H2O. Dá-me de beber dessa água então. Aí Jesus olhou para ela: quer beber dessa água? Quer mesmo? Você quer beber dessa água? Vai na tua casa e chama o teu marido. Sabe o que ela falou? Meu querido Leonardo, eu não tenho marido. Não tenho marido. Aquela moça, ela chegou naquele poço para pegar água. Era uma jovem muito bonita. Imagine você uma moça muito bonita, que as mulheres de dia são lindas, samaritanas, são belas. Imagine aquelas mulheres que o cabelo dela é como um véu. Paulo César, aquela mulher bela, naquele sol de meio-dia, com um vestido longo até os pés, aqueles olhos claros, ela estava posando de donzela. Sabe por quê, irmão? Tirar a água é o ofício das donzelas. As moças é que tiravam a água. Você pode ver que quando Isaac foi encontrar Rebeca, ele encontrou a virgem fazendo o quê? Tirando água. Eram as virgens que tiravam a água. Fazia ofício de casa, tirar água para levar para casa. Aí Jesus olha para aquela mulher que está fingindo ser uma mocinha. Aí Jesus: quer água? Chama lá o teu marido. Aí ela: eu não tenho marido. Aí Jesus:
Disseste bem. Foste sincera agora. Falou a verdade. Não tenho marido. E não tinha. Aí Jesus, mas tu já teve 5. E tu agora está um que não, tu tá com um que não é teu. A mulher que no começo considerou Jesus como um judeu qualquer, quando Jesus, irmãos, traz essa revelação, desmascarando a vida dela, ela olha para Jesus: vejo que és profeta. Vejo que és profeta. Mas não era um judeu qualquer. Mas agora ele revelou a vida oculta, íntima dela. Aí ela foi sincera quando Jesus disse que ela estava com um homem que não era dela. Quer vitória? Seja sincero. Aleluia, Deus. Quer vitória? Seja verdadeiro. Quer vitória? Fala a verdade. Quer vitória? Não fica te engano. Aquela mulher, ela estava vivendo uma vida clamuflada, de mentira, de engano, vivendo de aparência. A palavra sinceridade, irmãos, ela tem sua raiz em 2 palavras: sincera, sincera e sem máscara. Sem mescla, sem máscara. Sincera, ela vem dos mercadores que trabalhavam na feira vendendo vasos. Vasos para colocar azeite, para colocar água, para colocar mantimentos, perfumes. Aí os mercadores, o que eles faziam? Eles tinham aqueles vasos valiosos, aí o vaso rachava, e eles não queriam perder aquele vaso porque era caro, valioso, era tudo num processo manual. A matéria-prima e a mão de obra era cara, então eles não queriam perder aquele vaso rachado. O que eles faziam? Passavam uma cera em cima daquela rachadura e colocavam na feira para vender. Aí as pessoas chegavam ali para comprar, via aquele vaso brilhando e gostavam, achavam bonito: eu quero esse aqui. E levava aquele vaso para casa. Quando chegava em casa, que colocava aquele vaso exposto ao sol, aquela cera derretia, aparecia a rachadura. Colocava-se líquido, o líquido começava a descer pela rachadura. Não adianta querer esconder passando cera. Aquela mulher tentou esconder, mas Jesus viu. Aleluia. Sem mescla. Aleluia. Ela já viu daquelas festas, já viu aquelas festas italianas? Tem muito na cidade de Veneza, já viu aqueles bailes de máscara? Que eles dançam, e aquelas danças de máscara, que eles vão para a festa. Aí só pode entrar naquelas festas se colocar máscara.
Aí tem mulheres bonitas, já viram filmes assim? Né? Aí eles colocam uma máscara para dançar. Aí eles olham só o corpo, a estética, mas não vê o rosto por causa da máscara. Tem gente, irmão, que é assim. Vem para a igreja, coloca aquela máscara de crente. Quando sai da igreja, lá fora tira a máscara. Vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Lá fora, canta pagode, canta funk, dá beijinho no ombro, fala palavrão, fala gíria. Quer ver quem ele é? Pega o celular. Vai ver o que ele posta, o que ele compartilha na internet. Quer ver quem ele é? Vai lá no trabalho dele. Vai lá nos coleguinhas de escola. Aí você vai ver que é uma moça namoradeira, é um jovem beijoqueiro, mas quando vem para a igreja coloca aquela máscara de crente. Aí dá glória a Deus, aí dá aleluia, aí adora, aí canta, aí o fogo cai. Mas quando vai lá para fora, aquela moça namoradeira, beija uma aqui, namora outra ali, fica com outra ali na esquina, tem outro lá do outro lado. Tira a máscara. Quer glória? Tira a máscara. A Deus ninguém engana. Engana o pastor, engana o líder da mocidade, engana o papai e a mamãe, mas a Deus não engana. Amém? Amém. Aleluia. Aí a mulher, ela já fica satisfeita. Eu vejo que tu és profeta. Eu quero te adorar. Mas eu tenho uma dúvida muito grande. Eu agora já tirei a máscara, eu já confessei o meu pecado, já expus toda a minha vida. Eu quero viver uma vida santa. Eu quero viver uma vida pura. Eu quero adorar o Deus verdadeiro. Eu quero adorar a Deus a partir de hoje com a minha vida. Mas aonde é que eu devo adorar? É neste monte aqui, em Gerezim, como diz o samaritano, ou é em Jerusalém? Aonde é que eu devo adorar? Porque eu quero adorar. Quantos vieram nessa noite para adorar? Quantos vieram para adorar? Se tu vem para adorar, adora, glorifica, exalta, abre a tua boca e adora, adora. O salmista Davi, no Salmo de número 5, ele diz: celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cântico, porque foi Ele, não nós, que nos fez povo seu, uma ovelha do seu pasto. Entrar pela sua porta com ação de graça, e o seu vato com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque foi Ele, não nós. Aleluia. Ele que nos fez povo seu. Tu veio para adorar? Tu veio para adorar? Ou tu veio para cá porque aqui tem uma menina bonita? Ou tu veio para cá porque tu sabe que aqui tem um rapazinho bonito? Veio para adorar ou não veio para adorar? Aleluia. Eu quero adorar. Aí Jesus olha para ela
Olha, eu andei neste monte. Não importa o lugar, não importa onde. O negócio aqui não é onde. Onde você está adorando, não importa. O que importa é como que você adora. Aleluia. O profeta Isaías diz: esse povo me louva somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Teu coração está voltado para Ele nesta noite. Você já saiu de casa com o objetivo de adorá-lo, de glorificá-lo. Jesus, ele disse: a hora vem, a hora vem, a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é uma adoração fingida, não é uma adoração superficial. Tem gente que tem tudo, e aquele tudo que ele tem é como se não fosse nada. Ele tem tudo e adora a Deus como se não tivesse nada. Vocês dão o exemplo de Jó. Ele tinha tudo, tinha riqueza, tinha família, tinha fazenda, tinha gado, tinha homens a seu serviço e adorava a Deus. Satanás chegou para Deus e falou: só te adora porque ele tem tudo. Tira tudo que ele tem para tu ver se ele não deixa de te adorar. Aí Jó perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu fazenda, perdeu filho, perdeu saúde. Eu continuo adorando. Deus tem, Deus tem, Deus tem. Deus deu, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tem gente que não tem nada, mas adora a Deus como se tivesse tudo. Sabia disso? Tem gente que mora na beira do rio e não tem nada. Quando vem a enchente inunda a casa dele, mas está pensando que ele deixa de adorar? Ele adora a Deus como se tivesse tudo. Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Dê um sinal nessa noite. Dê um sinal nessa noite. Se você é adorador, dê um sinal. Aleluia. 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 Adorador, irmão, é uma coisa tão séria que Deus procura. Irmãos, Deus, ele está procurando. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está procurando. Adora com a tua vida. Amém, jovem? Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. E me chamar a atenção nessa palavra, que aquela mulher, ela era na comunidade conhecida como uma ladra de marido. Aquela mulher, quando ela passava no lugar, todo mundo falava ali a ladra de marido. Aquela mulher, ela tinha uma fama diante da sociedade. Mas quando ela teve um verdadeiro encontro com Deus, a vida dela mudou. Hoje, nessa noite, se tem alguém aqui que não é cristão, está afastado, está fraco na fé, Deus está falando para você ter um verdadeiro encontro
encontro com Ele. E a tua vida vai mudar diante da sociedade. Às vezes muita gente olha para você e fala: lá vai o crente fracassado, lá vai o crente que nunca consegue nada, lá vai o falso crente. Mas quando você tiver um verdadeiro encontro com Deus, a tua vida vai mudar. Aquela mulher, quando ela não teve um encontro com Deus, ela não teve a vida transformada. Ou seja, enquanto você não tiver um encontro com Deus, a tua vida não vai ser transformada. Mas hoje, na noite desse dia, se você veio para encontrar com Deus, você vai sair na noite desse dia com a tua vida transformada. Tem muito cristão que está vindo para a igreja, está sentado, está arrumado, está bonitinho, mas não está tendo encontro com Deus. Da mesma forma que está vindo para o poço, mas não está bebendo a água da vida. Está indo no poço, mas não está bebendo a água da vida. Está bebendo o poço da água de cisterna rota. Está bebendo a água de cisterna de água suja. Mas hoje, na noite desse dia, Deus está te oferecendo uma água limpa aqui nesse lugar. Beba dessa água, porque a água do Espírito Santo é a água eterna. A água do Espírito Santo, quem bebe, nunca mais vai ter sede. Mas tem jovens que estão aí bebendo a água do mundo. A água da vaidade, a água do pecado, a água da frieza espiritual, a água de tudo aquilo que não agrada a Deus. Mas aquele que bebe a água do Espírito Santo, você logo vê. Ele está na escola dominical, ele está no ensaio, ele está fazendo obras de Deus, ele está no evangelismo, ele é o primeiro a chegar, ele chega na hora certa. Esse está bebendo a água do Espírito. Então receba essa palavra que o irmão trouxe na noite desse dia. Tenha encontro com Deus. Não tenha encontro de aparência, não. Chegar na igreja, eu vou na igreja para poder o evangelista e vão ficar me perturbando em casa. Vou ficar bonitinho lá, porque senão ele fica batendo me. Mas tenha um verdadeiro encontro com Deus. De mim, do evangelista, temos como correr. Mas de Deus não temos como correr. Aquela mulher tentou correr, mas não teve como correr. Diante dos olhos de Deus, não tem como correr. Então receba essa palavra e você vai ver que a tua vida vai ser transformada. E as palmas do nome do Senhor bem forte. Gostaria de agradecer todos os visitantes que nos deram a honra de sua visita. Deixe a sua carta, que sábado agora, onde tiver o culto, estaremos visitando. Deixe sua carta, estaremos pagando a visita. O grupo Jovem dos Anos Aldeia agradece a todos que estão até agora, 10 e 15 da noite conosco, nesse maravilhoso culto. E deixe sua carta, que com certeza eu e o grupo Jovem e o primeiro dirigente Gabriel estaremos pagando a sua visita. Que Deus continue abençoando a cada um que vem aqui nesse lugar. E se você vem aqui, tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida. Quantos queriam estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor? Mas quantos jovens já desceram a sepultura não têm o prazer de estar adorando a Deus? Mas nós estamos aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. A igreja fica de pé. Vamos fazer uma oração para ir embora para a nossa área. Que Deus, amanhã às 10 horas da manhã, ensaio para todo o grupo jovem. Os jovens chegam em cima às 10 horas. Estamos ensaiando 18 horas, escola dominical.